Isso aí, pessoal, boa noite. Vamos ao nosso segundo episódio, é o Entre Elas, o primeiro podcast feito por mulheres. Eu sou Lídia Ribeiro, para quem ainda não me conhece. Eu sou Lígia Alves, gente, a gente está aqui mais o segundo episódio do nosso podcast. Independente do horário que você está vendo, é um prazer entrar dentro da sua casa. A gente tem um lema aqui, né? Não é isso, minha amiga? A gente deixou o medo de lado. Isso aí. Esquecemos o medo, deixamos ele em casa, guardado a 7 chaves. Estamos aqui enfrentando as câmeras para trazer conteúdo de qualidade para vocês. É uma honra estar ao lado dessa mulher gigante. Eu digo mesmo, gente. E às vezes falam assim, nossa, como vocês são corajosas. Mas ter coragem não quer dizer não ter medo. É ter medo, mas ainda assim enfrentar, dar o próximo passo, como a Lígia falou, deixa o medo guardadinho, ele vai existir sempre. Inclusive falamos sobre isso no episódio anterior com a Priscila Sá, que esteve aqui. Se você ainda não teve o prazer de ouvir, vale a pena, não vale? Vale. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal. A gente está aqui Entre Elas. Não é um podcast feito apenas para mulheres, não. Mas é um podcast feito para dar voz a qualquer pessoa que queira estar entre nós, não é isso? Isso o nosso mesmo. Podcast do Extremo Sul Baiano, que hoje, incrivelmente, nós estamos muito bem acompanhadas, felizes demais, porque está acontecendo na nossa região a criação dos conselhos, né, das mulheres, dos conselhos municipais das mulheres empresárias. E quem está sentada aqui com a gente para bater esse papo gostoso, gente, anuncia aí, minha amiga. Então, uma super convidada, nós estamos realmente estreando com chave de ouro. Mais uma mulher empoderada, podemos dizer uma mulher de negócio. Então nós vamos falar de negócio aqui sim, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Então a nossa convidada hoje, Rosema Maluf, boa noite, muito obrigada, uma honra recebê-la aqui hoje. O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês desse momento de estreia, né? Eu desejo sucesso para vocês duas e que entre vocês, né? Entre elas, sempre tem alguém presente, trazendo informação que agregue, que motive e que encoraje. É verdade, Você falou sobre encorajar e a gente já vai para a primeira deixa, né, minha Vamos amiga? lá. Você é uma pessoa que defende muito e é contra praticamente a síndrome impostora. Fala pra gente como você consegue identificar e o que a gente faz para tirar essa síndrome da gente. Quando vocês estavam falando da coragem, né, eu me lembrei de um tripé que eu sempre falo que toda mulher precisa. Na verdade, eu acredito que nós mulheres precisamos, em primeiro lugar, nos conhecermos. É a partir do autoconhecimento, onde nós identificamos nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, que a gente consegue ter a coragem necessária para a mudança. Porque se você não sabe quem você é, para onde você quer ir, então isso causa o quê? O medo. O medo é um elemento paralisador, mas quando você conhece seus pontos fracos, seus pontos fortes e as oportunidades que estão à sua frente, você consegue ter a coragem. É a coragem que nos leva a vencer esse medo, a vencer os obstáculos. E, na verdade, há algo que é também muito importante para toda mulher, que é a autoestima. Então, nós mulheres, por questões culturais e históricas, fomos sendo silenciadas, né, e invisibilizadas ao longo da história. Não existem culpados, porque tudo acontece em determinada época. Mas a verdade é que a mulher ela foi invisibilizada, ela foi silenciada. E isso nos amedronta, você vir para o mundo público, uma mulher que sempre foi educada para viver no mundo privado. Esse mundo privado que eu digo é o mundo da família, das amigas, aquela redoma, os pais protegem mais as meninas. Só que hoje a vida, como ela impulsiona a mulher para o mundo público. E o mundo público que eu falo não é o mundo da política, é um mundo social, onde vocês têm que sair da sua redoma, do seu lar, da sua família, para ir à luta. E ir para esse mundo amedronta todas as mulheres, não só vocês, a mim também. Mas nós precisamos o quê? Ir para a linha de frente, não tem alternativa hoje para a mulher. Hoje nós somos mais de 40% dos chefes de família. Isso é um dado importante. Muito. Então, o homem, ele não é mais aquele 100% provedor. Nós não temos uma sociedade onde o homem é 100% provedor.
Porque, segundo pesquisas, 43% dos chefes de família hoje no Brasil são mulheres. E muitas mães solos. Então, essa mulher não pode ter medo, porque outras pessoas dependem dela. Com certeza. O termo feminista, ele se encaixa a você? Perfeitamente. Eu sou uma feminista, sou uma ativista feminista. Existe um preconceito com relação ao termo feminista, porque as pessoas não sabem o que ele significa. Existe o feminismo, que é o oposto do machismo. A mulher que é feminista é aquela mulher que prega superioridade ao homem. Já a mulher feminista é a mulher que busca a equidade de oportunidades, não a igualdade, porque homens e mulheres são diferentes. E precisam ser, Isso né? é muito São diferentes, mas o que Rosema. nós mulheres, eu me considero uma mulher, uma feminista do século XXI, eu não quero abrir mão das minhas características e dos meus anseios de mulher, dos anseios que fazem parte do gênero feminino, para dizer que eu sou competente, ou que eu tenho capacidade, ou que eu tenho coragem. Eu quero continuar com as minhas características femininas, ao lado de homens, construindo uma sociedade com mais equidade. Por isso que eu digo que eu sou uma feminista do século XXI, porque é essa mulher que não abre mão de ser feminina. Importantíssima desmistificar essa palavra, né? Exatamente. Muito bem colocado, Rosema. E às vezes existe até um equívoco, né? Quando falam-se em empoderamento feminino, algumas mulheres tentam até, de forma equivocada, né, se colocar acima ou aquém, e é isso que você é isso que você colocou, buscar essa equidade, esse equilíbrio. Ninguém precisa ser mais nem melhor, é soma. Não é? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E uma coisa que eu destaco é justamente buscar o significado das palavras. O que é empoderar uma mulher? Não é dar o poder de mando, porque eu diria que hoje nós mulheres já temos esse poder de mando. O mundo não é machista, o sistema é que é machista. Mas quando a gente empodera uma mulher, nós damos a ela o direito de escolha do seu destino. Ela passa a ser sujeito da história. É o tão falado protagonismo feminino. E aí, muitas pessoas ligam, uma feminista que quer mulheres no poder, quer mulheres empresárias. Não. Eu tenho amigas, por exemplo, que optaram por ser donas de casa, cuidar da família, mas por escolha delas. Não por uma imposição da sociedade ou uma imposição da condição econômica, que isso também nos leva, às vezes, a papéis que nós não queremos. Mas elas escolheram por opção serem donas de casa. Então, elas são mulheres empoderadas. Empoderar, como eu digo, é dar o direito de escolha. Não, eu quero ser uma dona de casa. Não, eu quero ser empresária. Eu quero ser política. Quer dizer, é o direito de escolha do seu destino. Muito bem colocado, Lígia. A Rosema se apresentou e a gente acabou esquecendo de falar um pouco do currículo dessa mulher. Verdade, gente. é importante. Que currículo? Vamos falar um pouquinho, Rosema, desses papéis que você vem desempenhando, falar um pouquinho dessa sua trajetória profissional, porque todo esse conhecimento, todo esse lugar de poder que hoje ela ocupa, tem uma história que precisa ser ouvida por vocês, uma história que precisa ser respeitada. E eu já estou aqui curiosa para poder saber um pouquinho como que começou isso, esse desejo latente, pulsante, né? Você aí nas redes sociais é referência como mulheres de negócio, como liderança feminina. Então fala pra gente um pouquinho, para quem está nos acompanhando também agora ou vai nos acompanhar depois, Rosema, dessa sua trajetória profissional, como que tudo começou. Para que a gente possa estar contextualizando essa conversa gostosa que a gente está tendo aqui com a Rosema Maluf. Na verdade, eu venho de uma família de empreendedores. Então, eu nasci no meio do comércio. Então, ser empreendedora para mim foi praticamente algo natural. Já é de berço. Eu me lembro que eu brinquei pouco, brinquei de boneca, mas eu brinquei muito de mercadinho. Eu adorava armar vendinha e vender. Eu também, pequena. Adorava. Então, assim, eu já tinha... Que as coisas, só rapidinho, falam que as coisas que a gente viveu na nossa infância determinam muito, né? Os nossos desejos e projetos futuros. Então, essas são minhas... digamos assim, minha memória afetiva do mundo empreendedor. Eu armando vendinha
para vender. Tinha até um brinquedo que tinha um potinho de leite, de plástico. Sim. Eu adorava montar essa vendinha. Então, eu já nasci com esse espírito. Claro que tem uma influência do ambiente familiar. E ao longo da vida eu acompanhei muito meu pai, em especial. Não por forçação de barra, não, naturalmente eu gostava. Então vivi muito o ambiente empresarial, comecei a trabalhar cedo ao lado do meu pai, meu grande professor, meu grande inspirador. E eu digo que foi o maior feminista que eu encontrei, né? Porque para ser feminista não precisa ser mulher, não. Tem muitas mulheres machistas, por sinal. Verdade, verdade. Mas tem muitos homens feministas. Eu gosto sempre de colocar isso, que as pessoas pensam que para ser feminista tem que ser uma mulher. Não. Pode ser um homem feminista, um homem que apoia a equidade de gênero. Então, ele é um homem feminista. E tem mulheres machistas. Mas, enfim, então meu pai foi um homem feminista, nunca podou, nunca deu limites para mim e minha irmã, em termos de pode isso, não pode aquilo, isso é coisa de menina, aquelas conversas. Uma educação sem mimimi. Sem mimimi, mas sem também, digamos, castrar o lado feminino, é o que eu falo. Mas eu não tinha limites com relação a gênero. Enfim, ele não teve filhos homens, eu e irmã, e naturalmente nós fizemos a cadeia sucessória. Só que quando a gente foi para o mundo público, por isso que eu digo... Queria que ela falasse muito sobre isso. Quando a gente vai para o mundo público, a vida como ela é, a gente vê que a vida das mulheres não é tão simples, porque o ambiente de negócios, ele é feito dentro de uma cultura patriarcal e machista. Porque é questão de história e cultura, que a gente precisaria de outro podcast para falar sobre essa questão da história da mulher. Para a gente entender a mulher hoje, a gente precisa saber como foi a mulher no passado, como foi a sociedade. Sim, e se a gente pegar só 2000 anos de história, pegando a Bíblia como referência, você vê que desde a Bíblia, que a mulher ela é silenciada, porque Maria Madalena, que hoje inclusive é caso de muitos estudos, foi uma apóstola. Mas ela não é tida na Bíblia como apóstola. É verdade. Então, nós falamos de 12 apóstolos, mas não esquecemos de citar que eram 13. E Maria Madalena provavelmente foi a primeira, porque Jesus Cristo foi o maior feminista. Ele apareceu primeiro para a mulher e disse, leve a mensagem a eles. Por quê? Porque era uma sociedade machista, que não acreditava na voz da mulher. Ele, para contrariar, porque ele era um grande revolucionário, colocou a voz numa mulher. Então, a gente precisa entender a história para falar da mulher do século XXI. Porque cultura e história influenciam. Não existe, como eu digo, não tem culpados. Mas nós, para fazer a mudança, é mudança de cultura. E mudança de cultura é processo. Você não faz da noite para o dia. Verdade, é toda uma história. Agora, então, Rosana, você falando, né, da sua infância, vamos voltar um pouquinho dessa trajetória. Então, você foi acompanhei criada meu pai sempre participou de entidades empresariais associativistas, né, Federação da Indústria, Associação Comercial, enfim. E eu tive essa vivência tanto no mundo dos negócios como nas entidades. Só que aí eu comecei a perceber o quê? Que a vida de uma mulher, principalmente quando a gente vai crescendo, aí tem casa, tem filhos, o ambiente de negócios, ele não leva em consideração a vida de uma mulher. Porque a vida de uma mulher, por exemplo, eu fiz uma opção de casar, ter filhos e trabalhar. Como muitas, mas já que estamos falando de mim, eu vou ter como exemplo. Aí eu começo a ver os empecilhos, porque quem às vezes precisa faltar ao trabalho é uma mulher para levar os filhos. Quando o filho adoece, que fica em casa, é a mulher. Tudo isso são barreiras. Reunião na escola é a mulher. As tarefas da escola, a gente viu agora no mundo online, quem ficou responsável as mulheres. Verdade. Tudo isso impacta na vida de uma mulher empreendedora, na vida de uma mulher empresária. Só que o mundo não leva isso em consideração. Então, nós precisamos nos organizar em rede para justamente defender políticas públicas, temáticas específicas para o gênero, para que o ambiente de negócios fique mais propício, para que nossas empresas prosperem e sejam competitivas com outras empresas de homens. Porque, por exemplo, segundo pesquisas do Sebrae, nossas empresas faturam menos. 22% em relação a empresas criadas por homens. E aí se for entender por quê? Por quê? Porque nós dedicamos 18% demanda, menos né? tempo à empresa, ao negócio, do que os homens. E onde é que nós estamos? Dormindo? Não.
A gente está nos três Somos as turnos. primeiras a acordar, E as geralmente. últimas podemos pensar um ambiente de negócios sem políticas públicas de gênero, creches. Como é que a gente diz assim, busque sua independência? E onde é que esses filhos ficam? Se não tem creches para todas as crianças. Por isso que mulheres empreendem mais por necessidade e não por oportunidade. E quando empreendemos por necessidade, nós buscamos adequar o nosso trabalho, o nosso ganha-pão a algo já rotineiro que a gente tem competência a fazer a partir de beleza, que a gente pode fazer até em casa, alimentação, que a gente pode conciliar com a vida familiar. Então, assim, eu acho que uma mulher que tem voz, eu me considero uma mulher que conseguiu espaço de poder, não espaço de mando, mas espaço de transformação, não pode se calar que seria um pecado. Eu tenho que levar essa mensagem para homens, para mulheres, para que a gente faça o processo da mudança. E o meu lema sempre é que uma mulher deve puxar outra mulher. Então, isso aí é fundamental. Você não avança sozinha. Então, mulheres, toda mulher que avança, ela tem por obrigação puxar uma outra mulher. E assim sucessivamente. Rosemar, nessas caminhadas suas, você viaja muito. Você tem visto mudança? Tenho. Isso é muito bom. A mudança é nós estarmos aqui hoje com microfone, com rádio, com televisão. Isso era impensável há um tempo atrás. Né? Isso é uma grande conquista. Agora, onde é que está o desafio? Porque é por isso que eu digo, o mundo não é machista, mas o sistema é machista. Onde está o desafio? Ocupar espaços de representatividade. Então, nós estamos hoje com voz, mas estamos sem representatividade. Aonde? Nos espaços de poder. Nós somos menos de 13% no legislativo. Em 27 estados só temos uma mulher governadora. Isso é Eu soube que aqui em Teixeira de Freitas não tem uma mulher, fiquei até surpresa. Não conseguimos eleger. Eu sei que são poucas, mas não ter nenhuma para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Então nós precisamos o quê? Avançamos nos negócios, pilotamos avião, vamos para a Lua, mas não temos representatividade nos espaços de poder, que são os espaços legítimos de transformação. Essa responsabilidade também é nossa, né? Tomar para si. Eu diria não só das mulheres, é de uma sociedade, porque não apoiar mulheres impacta em toda a sociedade. Mulheres são força de trabalho e força de consumo. 85% da decisão de compra está na mão de quem? Das mulheres. Quem é que escolhe a geladeira da casa, o carro, a roupa do marido? E aqui tem um marido e ele nem fale, porque eu tenho certeza que é a mulher, viu? Então, assim, nós temos o poder de compra. Observe as cervejarias. Mudaram o conceito das propagandas. Antes tinha uma mulher gostosa vendendo cerveja. Quando eles viram que quem bebe hoje não cola mais e mulher bebe cerveja, eles trataram de mudar. A Havaianas mudou. Enfim, várias marcas mudaram sua estratégia comercial. Propaganda de carro. Recentemente botaram dirigir um fogão, dirigir não sei o quê, uma propaganda. E depois botou uma mulher dirigindo o carro, porque quem decide o carro da família é a mulher também. Então, nós somos força de consumo. Hoje, o que move o mundo capitalista é o poder do dinheiro. Ninguém tem a dúvida disso. E é por aí que a gente vai galgar espaço. Pela força do consumo e pelo conhecimento. Conhecimento é poder. Então, mulher tem que se dedicar a aprender, a estudar, a se desenvolver, superar os desafios. Então, nós precisamos o quê? Ocupar esses espaços de transformação legítimos, seja no executivo, no legislativo, nas entidades empresariais, que aqui hoje eu represento a Federação do Comércio, do Sistema CNC. Precisamos chegar nesse assunto. Não é isso? Vinculado ao sindicato. Então, assim, aí eu dando continuidade à minha história, eu naturalmente fui para o mundo do associativismo empresarial. Hoje eu participo da Associação Comercial da Bahia, do FCDL e também do sistema CNC, onde está a Federação do Comércio, que abriu as portas para a gente estruturar dentro da sua... da nossa, porque a federação é a casa do comerciante, de bens, serviços, produtos, turismo, é a casa do empresário.
Então, a nossa casa abriu, dentro de uma perspectiva dos sindicatos patronais, os sindicatos do futuro, uma visão de que hoje, como o mercado tem 50% de empreendedoras, mesmo que sejam menores, mas são empreendedoras, nós precisamos trazer a cultura associativista empresarial para o mundo feminino, para o mundo da mulher empresária. Então, em 2016, eu fui convidada a assumir a Câmara da Mulher Empresária de Salvador. Essa Câmara foi bem impulsionada. Qual que é o objetivo O objetivo justamente é fortalecer a cultura associativista empresarial. Eu sempre digo que nós mulheres somos associativistas para fazer chá de fralda, chá de cozinha, ação de solidariedade. Não tem ninguém melhor que mulheres para organizar. Verdade, para entender disso. Agora, chame mulher para fazer negócios, que você vai ver que vai ter dificuldade. Chame mulheres para uma reunião empresarial, você vai ver que tem dificuldade. Então, nós precisamos fomentar a cultura, e cultura é processo, na mulher, da importância do associativismo empresarial como estratégia competitiva para os negócios. Rede de relacionamento, network, capacitação. Então, a Câmara da Mulher Empresária, ela tem o objetivo de fortalecer as nossas empresas para que nós caminhemos no sentido do empoderamento econômico. Dinheiro no bolso, mulher adora comprar. Se gosta de comprar, ela tem que gostar de ganhar o dinheiro, porque dinheiro não cai do céu. O dinheiro vem do trabalho. Nada é fácil. Falam que a gente não ganha dinheiro, a gente precisa fazer dinheiro, né, Rosema? Então, assim, desmistificar na mulher algo que foi construído, as crenças limitantes, de que mulher não fala de poder e de dinheiro. Não, eu quero espaço de poder, não é pecado. Eu quero ganhar dinheiro, não é pecado. Porque a ambição é muito bem vista em homens. Um homem ambicioso, ele é um símbolo de sucesso, de poder. Mas uma mulher ambiciosa, ela já é vista de uma forma pejorativa pela sociedade. Aí começam a atribuir características, adjetivos. É mal amada, falta um homem, falta filho, falta aquilo. E quando não é. Nós podemos ser femininas e nem por isso femininas no sentido do gênero, das características e dos anseios do gênero, e nem por isso precisa anular nas mulheres que querem sua ambição positiva de crescimento, de prosperidade. Isso não é pecado, e é isso que a Câmara vem encorajar. A Câmara é uma rede de mulheres, porque o empreendedorismo feminino é solitário, então nós queremos encorajar mulheres em rede, porque, claro, entre elas, vocês duas aqui, uma encoraja a outra. Isso é um exemplo de encorajamento. Então é isso. E como a gente sabe disso, né, amiga? Então aqui está um exemplo, duas mulheres que se uniram para superar os desafios. Isso é isso é o que a Câmara se propõe: unir, fortalecer, encorajar. Rosema, eu vou te fazer uma pergunta que não foge muito, mas ao mesmo tempo foge. Você acha que as mulheres precisam ter mais essa consciência de que quando a gente dá as mãos é mais fácil? Ou você acha que elas ainda continuam com aquela competitividade que para nós é desnecessário? Eu vejo que ainda tem, digamos, um certo preconceito de algumas mulheres com relação a essas pautas que eu coloquei. Falar de poder, falar de dinheiro. São as crenças limitantes. Porque aquela coisa não é cultural. Nós crescemos com séculos de educação patriarcal e machista que você não muda do dia para a noite. Esse medo que a gente falou aqui agora é um medo que vem ancestral, é um medo ancestral. Do passado, que mulher não sai, mulher não faz isso. Então, isso entra no nosso subconsciente. E romper com isso é um desafio. Então, nós temos que ter sempre esse olhar, é o que eu tenho, de que não é por falta de conhecimento, digamos assim. Sim. É por falta de conhecimento do que é o movimento feminista do século XXI. Tanto é que sempre que eu coloco para alguém, eu faço palestra, eu pergunto, quem é feminista? 20% levanta a mão. Aí eu começo a perguntar, quem é contra a violência doméstica? Aí a maioria levanta. Quem acha que homens e mulheres têm têm direitos H? E todo mundo, eu digo, então vocês todas são feministas. Então, o que foi que aconteceu? Eu fui buscar, como meu processo pessoal, eu fui buscar informação, conhecimento,
para poder fazer a mudança de cultura. Porque não basta eu chegar a dizer você é machista, ou você é isso, ou você é aquilo. Não. Eu tenho que dizer, olha, nós somos fruto de uma história, nós somos fruto de uma cultura, ninguém tem culpa, homens não têm culpa. Eles também estão sendo penalizados. Olha que coisa desafiadora para o homem hoje. Se deparar com uma mulher empoderada, inclusive financeiramente. Porque antes muitas mulheres ficavam casadas por dependência econômica. Hoje ela diz, meu amigo, se eu não gostar de você, eu não preciso de você. Tchau e bênção. Então esse homem hoje precisa trabalhar dobrado. Precisa ser muito macho. Entendeu? Para também manter. Né, E a família está sendo muito impactada nesse processo de mudança. Porque nós mulheres aceleramos muito o processo, mas os homens não acompanharam na mesma velocidade. Só que algo está acontecendo, que é o impacto na família. E por isso a sabedoria da mulher é muito importante, porque a família é importante na mulher, na vida de uma mulher. Sim, ela impacta, né? Inclusive você sai, se um filho estiver doente, se você estiver brigada com o marido, a gente não está bem. É um pilar que precisa de atenção, né? Por isso que eu digo, o ambiente de negócios da mulher é diferente. Tem um olhar diferente, tem um formato da gente encarar diferente. Então, a gente precisa também ter esse olhar cuidadoso sobre as emoções, sobre a questão dos valores e com esse processo do homem também, que é desafiador para que a gente não crie rupturas. Tentar fazer esse alinhamento, né, com o companheiro e mostrar para ele que nós estamos ali para somar e não para querer tomar o lugar, né, que é do homem. Rosema, Rosema, desculpa. Não tem problema não. Desculpa, Rosema. Não tem problema. Gente, é gravado, mas de qualquer maneira nós estamos ao vivo aqui, tá? Inclusive, enquanto a Rosema toma água, a gente já vai pedir para vocês irem lá, curtam a gente na nossa rede social, Instagram, Entre Elas na TV, e também se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente quer esse movimento de sororidade, vamos apoiar. A ideia do podcast é esse, é Entre Elas, é dar vez e voz às mulheres. Então vem falar aqui com a gente, bater esse papo. Hoje com a Rosema Maluf, vou fazer uma pergunta fora de roteiro, mas podcast é assim. É assim mesmo. Tem que ser leve, descontraído e tem que ter essas perguntas assim meio que fora do roteiro. Quem olha pra você, Rosema, e depois de toda essa trajetória que você já contou um pouco aqui pra gente, o currículo dessa mulher, gente, é infindável. São páginas e páginas. A gente só tá aqui com algumas pinceladas dos lugares de poder que ela ocupa hoje. É uma história, na verdade, que você vem construindo, né? Só muita não pode força. fazer as contas. Não, mas eu acho que pode, porque tá maravilhosa. Maravilhosa, gente. Olha, eu fico impressionada com essa capacidade que a mulher tem, né? Ela chegou aqui rapidinho, foi lá, passou um pó. Pode contar isso, não pode? Pode. Passou um pó, um batom. Olha como que levanta, gente. O Entre Elas tem muita moral, viu? Porque a Rosema veio direto de Salvador, tá aqui com a gente. Chegou já de viagem, só almoçou e tá aqui. Verdade. E assim, verdade. versátil demais, dá conta. Ela mesmo se cuidou ali, não tem mulher sem frescura. Isso mesmo, adoro. Pode falar, né? É bem isso. É essa mulher real mesmo, que a gente precisa mostrar. Eu acho que a gente tem que ser... A mulher tem essa dinâmica no dia a dia. Nem sempre eu adoraria ter ido para um salão, feito uma escova. Eu gostaria, mas não deu tempo. Eu acho que eu vou contribuir mais com minha fala do que com minha imagem. Então, perfeito. Fica aí eu quero deixar essa sementinha aqui em Teixeira de Freitas. Que delícia. O que ela disse é muito, muito crucial. Verdade. E quantas vezes a gente deixa de ir para um lugar, né? Outro dia eu até fiz um post sobre isso. Tinha uma palestra muito bacana de coach e tal pra gente ir. Estávamos juntas, inclusive. E eu não tinha tido tempo de fazer minhas unhas. Porque eu tinha saído do processo Eu nem vou mostrar as minhas aqui, né? Por isso tá assim, ó. E eu falei assim... Gente, será que eu vou lá para essa palestra sem fazer as unhas, sem fazer os cabelos? Eu falei, quer saber o que eu vou buscar lá? Não tem nada a ver com aquela água que eu vou beber daquela fonte. Podem olhar, podem falar de mim, mas eu não vou perder essa oportunidade de ganhar conhecimento. E aí, justamente é o que eu falo, é a autoconfiança, a autoestima. Isso demonstra isso. O que é que você tá... Qual é o seu propósito? Qual é a sua proposta? Porque se a sua proposta também for a estética, sim, não precisa nada estar coerente, contra, né? Nada contra. Inclusive eu gosto, vale observar. Agora nem sempre dá tempo, porque a dinâmica é um corre-corre.
Mas, enfim, eu não deixo de fazer as coisas por isso, porque são as prioridades da vida. Eu acho que eu estar aqui falando, batendo papo, deixando trazendo essa questão, isso vai reverberar. Muitas pessoas vão ouvir, vão refletir, vão dizer, poxa, aí começa a pensar e vai pesquisar, foi assim comigo. Eu não nasci pronta, nem estou pronta. Eu sou fruto da curiosidade. Ai, que delícia, que consolo. E é importante a gente construir essa ideia, inclusive, de auto-julgamento e de julgamento entre as mulheres, né? Eu acho que isso é uma pauta muito importante também, porque esse olhar julgador que a gente, às vezes, leva para outra mulher, de ficar observando esses detalhes, né? E, às vezes, essa autocobrança, nossa, eu tô assim, eu tô assado, eu não tô legal. Então, a gente precisa desconstruir isso um pouquinho. A gente, às vezes, julga demais, né? E como eu tenho essa vida dinâmica, e talvez seja uma falha minha até, eu busco o quê? O básico. Eu sou muito de jeans, de camisa branca, de calça preta, de blusa cinza, porque são coisas que combinam entre si. São práticos. Porque se eu for aqui agora me debruçar, quer dizer, daqui eu saio para o evento, vou ter que ir no hotel rapidinho, porque também tem um limite de vaidade, né? Eu tenho uma cota de vaidade. Claro, inclusive. Mas dentro do que é possível. Do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Se der, deu. Se não der, paciência. Perfeito, perfeito. Rosema, falando em horário, a gente tá vendo aqui que o horário... A conversa tá tão boa, tá né? Gostoso, tá muito gostoso mesmo. É bom que a gente vem pra parte 2, viu? Vocês vão me chamar em texteira. Adoro. Vai ser um prazer recebê-la novamente. Então, eu estava falando, a minha pergunta fora do roteiro era, quem te vê assim, né, com essa mulher, com toda essa segurança, essa autoconfiança, que a gente sabe que é parte de um processo e de uma história, mas sempre foi assim? Ou em alguns momentos da vida você já teve problemas com autoestima, de ter medo ou falta de coragem, né, vamos dizer assim, para enfrentar, por exemplo, receber um convite, mas recusou aquele convite porque não se sentiu preparada? Já existiu alguma situação assim? De receber convite e não me sentir preparada, não. Nunca aconteceu isso. Corajosa essa mulher. Mas de medos, de insegurança, de problema, eu sempre digo, minha vida é igual a de todo mundo. Eu tenho família, eu tenho desafios empresariais. Eu sou empresária, vale observar. Sim. Eu tenho empresa, estou sofrendo na pandemia. Estou aqui, mas o coração está lá em Salvador, porque qual é o grande desafio da mulher? É justamente equilibrar essa dobradinha, família, trabalho e propósito. Porque a mulher não é só família, a mulher não é só trabalho e a mulher não é só propósito. Então eu venho aqui para um propósito, mas eu deixo minha família e meu trabalho. Então o coração fica apertado. Então esses são os desafios de uma mulher, esse equilíbrio, essa dobradinha, essa tripla jornada, todas essas questões realmente me afligem. Agora, eu digo... Administra bem. Tá com medo? Vá. Vamos. Vá com medo. Não pense muito não, só vai. Não pensa muito não. A gente fala aqui, ó, pra você se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha, deixar o seu comentário. Perguntas você vai mandar, daqui a pouco a gente vai deixar as nossas redes sociais, as redes sociais de Rosema também. Mas a gente fala que o Entre Elas é pra todo mundo, né? E o nosso operador disse que quer fazer uma pergunta. Vamos ouvi-lo, gente. Vamos dar voz a ele. A senhora fala de sucesso, a senhora fala de feminismo, fala de grandes batalhas. Onde a senhora quer chegar e como a senhora vai chegar? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque geralmente as pessoas veem na pessoa pública, a pessoa que se expõe, a busca pelo sucesso. Mas o que é o sucesso? O sucesso é uma definição muito pessoal. O que é o sucesso? Para mim, o sucesso é paz de espírito e felicidade. Muita gente pergunta, Rosema, você vai sair candidata? Por exemplo, é uma pergunta rotineira. Eu ia perguntar. Porque eu tenho essa visibilidade, mas a minha visibilidade, é importante que seja dita, é fruto de trabalho. Não é uma visibilidade fruto de um marketing. Eu tenho uma história. O que eu estou falando aqui não é só o conhecimento dos livros que eu fui buscar,
mas é a história da minha vida que respalda o que eu falo. Então, isso reforça. Eu não estou contando aqui, eu não sou uma psicóloga, eu não sou acadêmica, eu sou uma mulher, mãe, casada, empresária, e que vivi e vivo os desafios. Qual foi a minha diferença? Dar voz, falar deles e dizer: as minhas angústias são angústias de outras mulheres. As minhas angústias têm solução, porque as suas também vão ter. Então, juntas, nós precisamos o quê? Dizer para a sociedade que eu quero o meu espaço. Eu não quero mais estar atrás de homens, deixando que homens comandem o Brasil sozinho. Quem é que comanda o Brasil hoje? Homens. Onde é que está a voz feminina na política? Abafada. E agora, na hora do almoço, eu estava falando, eu posso não querer ir para o legislativo, mas talvez tenha uma mulher que eu admire. Não necessariamente eu tenho que votar, porque muita gente diz: ah, você é mulher, você é feminista, você tem que votar em mulher. Não. Eu vou votar em um candidato que eu confie, que eu acho que ele vai fazer a diferença. Se puder ser uma mulher, será bem melhor. Mas para eu escolher uma mulher, ela vai ter que ter mérito. Porque isso é o papel também nosso. Nós não vamos escolher uma mulher porque ela é mulher. Ela precisa ter mérito. Para ter mérito, tem que ter competência. Então, eu quero apoiar mulheres, mas eu quero apoiar mulheres por mérito, não porque ela é mulher. Bacana demais. Então, assim, qual é o meu objetivo? É ser feliz. Eu acho que todo mundo busca ser feliz. Todo mundo busca. Busca a felicidade, busca conquistas materiais também, que vem através do trabalho. Sim. Claro que busca. Eu fico feliz quando eu posso dar uma vida melhor, uma educação melhor para minhas filhas. Eu fico feliz se eu realizar um sonho material. Mulher também, por isso que eu digo, precisamos trabalhar e ganhar dinheiro. Sim. Mas também eu tenho outras felicidades. Uma família organizada, uma família estruturada. O meu entorno está bem, as pessoas que eu gosto também estarem bem. Um país com mais equidade, com mais justiça, com mais distribuição de renda. Olha, isso também me faz feliz. Eu acho que você também está formando, ela tem, a gente pesquisou, obviamente, Rosema tem filhas, não é isso, Rosema? Tenho. E você está formando mulheres com essa mesma visão e mentalidade, né? Isso é tão bacana, né? Eu não sou uma mãe ativista, né? Eu sou mãe. Eu sempre digo eu sou mãe. Eu espero que o meu exemplo contribua, porque dizem que nada melhor que o exemplo, né? O exemplo arrasta. Mas eu não sou ativista. Eu acho que dentro do meu empoderamento eu tenho que deixar que as minhas filhas também escolham o caminho delas. Eu tenho filhas que elas são mais discretas, talvez elas não queiram ter essa vida tão pública, tão agitada da mãe. Mas se for uma escolha delas, eu ficarei feliz. Rosema, uma curiosidade que na pesquisa a gente viu, você foi escolhida, você é a primeira madrinha LGBT. Exatamente. Do Nordeste. Eu fui a primeira e única até hoje madrinha. Um lugar polêmico, hein? Foi muito polêmico na época. Eu nunca imaginei, inclusive, meu nome estar nessa lista para votação. Foi uma surpresa para mim. Né? Eu tive uma experiência pública que eu participei da primeira gestão do prefeito ACM Neto. Isso em 2013, né? De 2013 a 2016. Eu fui a primeira mulher indicada para ocupar uma secretaria de ordem pública. Nossa. Então, é uma secretaria pesada que cuida da limpeza e iluminação, toda a organização de eventos, Réveillon, a parte dura, digamos. Organização de eventos, carnaval, Réveillon, festas populares, organização de ambulantes, do comércio informal, enfim. E isso me deu visibilidade. Foi uma nova experiência. Eu sou muito grata ao prefeito por essa oportunidade, ao prefeito ACM, né? Por essa oportunidade, porque me abriu um novo horizonte e uma nova perspectiva até profissional. Eu sou executiva, como eu digo, eu não tenho um perfil, nesse momento, legislativo. E aí teve essa eleição, que é uma escolha que tem todo ano, da madrinha e do padrinho LGBT, e meu nome estava na lista. Imagina a surpresa, até né? aí tudo bem, porque tinha nome de outras políticas também, pessoas do ambiente político e do ambiente artístico,
e do movimento LGBT. E eu achei que eu com essa cara de chuchu, né? Não teria nenhuma perspectiva, mas foi a primeira vez que o movimento na Bahia fez uma eleição para a escolha de madrinha. Até então e depois daí, sempre foram escolhidos. E eu concorri com alguns nomes de destaque pesados, né? E tive 70% da votação na cidade. Eu acho que isso mostra o quê? O alinhamento de vida, né? O alinhamento de postura, porque eu sei que hoje eu tenho eu sou uma pessoa pública, as pessoas me acompanham, eu não sou nenhuma blogueira, mas tem uma rede, digamos, que me acompanha. E eu sempre digo que o meu discurso tem que ser alinhado com a minha prática. Não adianta eu falar aqui de mulher, falar de empoderamento e na vida real eu não ser assim. Sim. Então eu faço questão de estar sempre o quê? Pautando a minha vida, o meu dia a dia, pelo que eu falo, pelo que eu acredito, porque senão seria um discurso vão. Fala bonita, mas sem prática. E a prática que é o mais importante, é o que eu coloquei para você. É melhor eu chegar aqui e falar do que vir bonitinha, arrumada. Então eu procuro ter um alinhamento de vida na condução das minhas falas, dos meus gestos, das minhas atitudes. E eu acho que foi isso que fez com que eu fosse eleita. Eu ocupava na época uma posição pública, mas eu tinha relacionamento com o público LGBT, porque justamente eu cuidava da cidade imagem, como um todo. E eu acho que foi essa retribuição. Óbvio que quem votou não foi só o público, era uma votação aberta. Então, eu acho que as pessoas votaram em Rosema, naquela época que eu ocupava uma posição de destaque. Não foi só o público LGBT. E ali, qual foi a minha mensagem? Porque as pessoas perguntavam, Rosema, você não vai aceitar, você não é do movimento. Eu disse, não, se meu nome estava lá e eu fui eleita, eu tenho que aceitar. E é uma honra, né? Não, para mim eu me preparei e eu quis justamente isso. Eu disse, eu não vou com essa cara do dia a dia. Aí disse, o que é que eu vou fazer? Eu busquei as dicas, fiz uma super maquiagem, fiz toda uma preparação de uma indumentária para o dia. As fotos estão lá na rede social, maravilhosa. Foi houve realmente um preconceito de muita gente. Uma repercussão, né? Mas eu acho que isso eu tinha que enfrentar. Isso porque poderia talvez alguma pessoa recuar achando que podia, a questão de imagem, não. Mas eu achei incrível isso, de você ter falado desse assunto, porque quando a gente fala em LGBT, em algumas pessoas existe mesmo esse preconceito que você falou. E você como uma mulher tão, digamos assim, certinha, sabe? Mãe de família, pública, e aí se vê com o nome envolvido numa situação dessa. Pode acontecer com qualquer... existe um grande preconceito, existe, né? E você ter aceitado quebrou muito paradigma. Não, eu precisei inclusive de coragem, porque eu sabia que tinha olhar. Mas qual era o meu papel ali? A minha mensagem foi, aceitar é foro íntimo. Eu não posso mudar a vida de ninguém, nem a história, nada. Agora, respeitar é a obrigação de todos. E assim é com nós mulheres. O que nós precisamos é de respeito. Porque você vê os constrangimentos que até hoje nós passamos, muitas mulheres aí que sofrem assédio por causa da roupa ou porque se comportou de tal forma, o constrangimento que nós mulheres sofremos no dia a dia em várias situações. O pegar um homem que te abraça às vezes, que te toca, invade a sua privacidade, invade o seu corpo sem permissão. Então esse constrangimento, eu acho que é em qualquer minoria. E minoria aqui, quando eu falo, não é quantitativa, porque nós somos 52% da população no mundo. Se o mundo fosse uma aldeia de 100 pessoas, nós seríamos 52 e 48 homens. Então, nós não somos minoria no sentido quantitativo. Nós somos minorias, assim como os negros e o público LGBT, no que diz respeito à representatividade nos espaços de poder. Perfeito, perfeito. Gente, que conversa boa. Magnífica. Quanto conteúdo muito bacana, aprendizado. né? Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo, em qualquer momento do seu dia, você tire uma lição de que tudo que a gente está colocando aqui, que o Rosema está trazendo pra gente, conteúdo de qualidade mesmo. E a gente é muito grato a você.
por ter aceitado, né? Estar aqui Sim, com a gente batendo sim. esse papo muito bacana mesmo. E, inclusive, daqui a pouquinho ela vai estar entrando em cena aí no evento, né? Palestrando pra gente. Rosema, E com medo, viu? Porque é como eu digo, eu sou a mulherada de Teixeira está lhe aguardando. Eu sempre digo que animadíssima. empresário é o quê? Com o umbigo colado no balcão, né? A gente fica atrás, de repente a gente tem que vir pra frente. Isso dá medo, falar dá medo, falar em público, se expor dá medo. Mas a gente tem que ir lá e deixar a nossa mensagem. Isso é muito bacana. Inclusive, você está mostrando esse lado vulnerável que todos nós temos. Todas né? nós Todas temos. nós. E Não tem como negar, né? Não, eu tenho uma estratégia, inclusive. Eu acho que Ai, conta pra gente, por favor. Eu acho que a melhor forma de você, digamos, superar o medo é contando e falando sobre ele. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de subir em palco, eu tenho medo de me expor. Porque... Nós vamos ver logo mais como que ela vai lidar com esse medo. Mas quando eu chego lá, eu lido com ele como? Eu digo, aqui estão minhas amigas, aqui estão pessoas que eu posso impactar. Então eu me relaciono com ele. Eu acho que é a melhor forma. Tem alguns medos que eu não consegui ainda superar. Mas, graças a Deus, né? Olha, se a Rosema falou, eu vou falar também aqui, vou revelar, tá bom? Que eu juro que antes de entrar em cena com você, eu estava com as mãos geladas e a barriga tremendo, mas sabe o que eu fiz? Eu respirei e falei, eu posso, eu consigo, eu vou fingir que todos os dias eu tô batendo um papo com a Rosema. Mas a gente pode bater papo todo dia. Eu vou fingir que já sou amiga íntima da Rosema. E não é que o papo tá fluindo até gostoso? Verdade. Olha, quem sabe é uma dica que vale pra você também que tá em casa. Daqui a pouco a gente tá falando de maquiagem, filhos, casamento, tudo. Isso mesmo. Com essa deixa, vamos fazer aquele ping-pong? Ah, vamos sim, Pra vamos gente sim. poder conhecer um pouquinho mais, né? Depois ela precisa trazer dica pra nós, mulheres. A gente precisa dessas dicas de empoderamento que ela falou tanto aí, né, amiga? Ela deu essa dica de administrarmos, né, o medo. Vai com medo mesmo. Sim, Isso sim. aí. Isso é pra anotar. Inclusive, olha, gente, eu não venho pro podcast sem papel e lápis ou caneta. Porque eu gosto de anotar tudo. Depois eu releio isso. Isso é importante, tá bom? Isso é material de estudo pra gente posterior. Não tenho dúvida. Vamos pro nosso ping-pong. Depois Vamos ela lá. deixa as dicas finais. Rosema, fala pra gente sua comida preferida. Eu sou vegetariana. Bacana. Verdade. Desde os Curiosidade. 15 anos que eu sou vegetariana. Ovo-lacto-vegetariana. Eu não sou muito de comida. Agora eu gosto de uma boa massa. Eu adoro massa. Acho que é o ponto fraco dos vegetarianos. Pão, Ai, que delícia. talharim, tudo assim. Tudo ligado à massa eu gosto. Deu até fome agora, né? Fala pra gente um filme que marcou, que tem algo a ver com a sua história, ou até um filme pra você deixar como indicação aqui pra quem vai assistir. Acho que vai ser muito legal. Como indicação, esses dias eu assisti aquela Lista Negra, é uma série da Netflix. E eu não sou muito de série, porque eu acho que prende muito, é igual a novela, não gosto também muito, porque você fica aquela coisa, mas é uma série muito inteligente, muito bem feita e atual. Ah, legal. Fica aí, Lista Negra na Netflix. Isso aí. É uma série. Um livro. Vamos de indicação também, né, Lígia? Porque Eu adoro o livro que fala de mulher, eu gosto. Fala de mulher e de poder. Eu gosto, porque eu acho que... Por que será, né? Eu sempre digo assim, que mulheres inspiram mulheres. Então, é bacana você ler um livro de alguém que viveu, que se dedica, às vezes, uma professora, uma acadêmica. Tem muitos livros assim, eu não estou me lembrando o título de um aqui específico. Certo, Mas tem um da executiva do Facebook, muito interessante, só que eu não estou me lembrando aqui o título. Mas geralmente livros de líderes, mulheres, porque eu fiz administração, mas no meu curso a gente sempre estudou muito o perfil masculino. Não tinha muito perfil feminino, né? Nos cases, nos estudos de caso. A gente sempre estuda muito a figura do homem. E por isso que a gente atrela poder ao homem, a figura masculina.
Porque no passado, isso é outra coisa importante, o poder estava muito ligado à força física. Então, quanto mais forte, mais poder você tinha. Então, a mulher era frágil, ela ficava, né, dentro das cavernas. Aquela série, nossa, interessantíssima. Eu vi vários episódios, a Madame G. Walker, se eu não me engano, aquela mulher negra dos produtos de cabelo. Gente, que série incrível. Verdade. Eu creio que toda empreendedora precisa assistir aquela série. E no processo, o poder hoje está em quem tem conhecimento. É a era da informação e da tecnologia. Então, nós estamos hoje com mesma capacidade, porque nenhuma pesquisa mostra que a parte cognitiva de homens e mulheres são diferentes. Tem aptidões, mas não diferença. Então, eu acho que na era do conhecimento, homens e mulheres podem estar lado a lado. Pelo avançar da hora, eu ia continuar um ping-pong, mas eu não vou perder essa deixa. Você começou a falar Verdade, amiga. características que não podem faltar, que são imprescindíveis para uma mulher, uma empreendedora, nesse panorama agora, pós-pandemia, né? Todo mundo foi afetado e teve que lidar com muitas questões financeiras e emocionais também para aguentar o tranco aí. Mas hoje, Rosema, quais são as principais características que uma mulher precisa ter, que uma empreendedora precisa ter? Olha, eu vou começar, eu vou falar de mim. Fé. Para mim, a fé é algo... Perfeito. Cada um tem sua religião. Mas a fé, ela é a minha base. Se você não tiver fé, acreditar em dias melhores, em uma positividade, tem aquela coisa do positivo, da mente, de achar que tem algo Maior, né, e melhor, né? que a gente vai superar, a fé, né? Acreditar no que você não vê. O segundo, resiliência. Eu acho essa capacidade de resiliência, de cair, levantar, dobrar, envergar e não quebrar. Não é isso? É o bambu, Mulher né? bambu. É? Mulher bambu, isso mesmo. Que é melhor do que ser melancia, mulher uva, tudo. Eu sou mais ser Verdade. mulher bambu. Precisamos lançar essa mulher bambu, viu? Né? A mulher bambu é melhor, porque até essa coisa da mulher uva, melancia, é coisa do comestível. A mulher é vista como um produto, como algo... Por isso que os homens atribuem esses adjetivos às mulheres, porque eles nos veem como uma presa, né? Então, a mulher uva, a mulher abacaxi, mulher melancia e por aí vai. Então, mulher bambu, Mulher acho que bambu. ninguém vai querer comer, só vegetariano, né? Mas, enfim... É verdade. acho que fé, resiliência, conhecimento. Tem que ir buscar informação, mudar a sua estratégia, mudar... Quando eu falo conhecimento como um todo, na gestão, no mercado, no marketing, conhecimento. Se o negócio não está indo bem, onde é que não está indo bem? Quais são as estratégias para mudar ele? Tem que ir buscar informação. Network, rede de relacionamento. Essa é poderosa. Ser sozinha, você vai. Mas se você estiver em rede, você vai rápido. Verdade, verdade. Então, estar junto... E como que a internet nos ajudou nesse network, demais. né? Digitalizar também é outra característica. Você tem que tem que ir para a tecnologia. Tem que ir para a tecnologia. Isso já não é mais uma escolha, né? Não, já... É uma questão de sobrevivência, né, Rosema? Normal. E quantas mulheres ainda precisam se desenvolver nessa questão tecnológica, né? Muito. Entender Nós estamos que a gente num mundo precisa. ainda analógico. Verdade, verdade. Bom, voltando lá para o nosso ping-pong, para a gente poder encerrar, né, Lígia? Deixa pra gente aí uma viagem que você fez que deixou lembrança, que tá aí na sua memória. Eu tenho algumas viagens, assim, viagem bacana. Você vê, eu sou muito cartesiana, né? Você me pergunta essas coisas de viagem. Mas eu acho que viagem em família e com amigos. Todas as viagens que eu fiz em família e com amigos, eu sou muito assim de... Meu marido diz que eu sou corda de caranguejo, né? Que eu só gosto de andar grudada com alguém, né? Eu sou meio corda de caranguejo. Eu gosto de andar com minha família, com amigos, sabe? Eu acho que nada é mais prazeroso do que você estar com quem você gosta. Isso é o que me dá mais prazer. Verdade, uma mulher família, né? Que bacana.
Foi muito bom saber um pouquinho da sua vida pessoal. Esse ping-pong é para descontrair e as pessoas conhecerem uma Rosema que nem sempre mostra nas redes sociais, né? Verdade. Rosema, Verdade. foi uma honra e um prazer recebê-la aqui no nosso podcast Entre Elas. Vocês vão poder acessar, gente, essa conversa, esse conteúdo precisa ser ouvido, visto e volte quantas vezes for preciso. Então já se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, Entre Elas, nosso podcast e também nas nossas redes sociais, né, Lígia? É verdade. Fala o nosso Instagram para as Estamos pessoas. aí, né? Entre Elas na TV. É o nosso Instagram. E aí- quando vocês botarem no Instagram, me marquem, Por @Rosema favor. Maluf, pra eu repostar. Inclusive, ó, um pedido. A gente vai fazer aquele pedido para ela, Temos né? que fazer, com certeza. Vamos fazer então um pedido Especial. até. especial para você, Rosema. Por favor, fale, use esse microfone, aquela câmera. Peça para as pessoas começarem a seguir aí o Entre Elas, o nosso podcast no Instagram. E também porque impossível não ouvir, né, gente, a voz da Rosema Maluf fazendo esse pedido, É né? verdade. Então, amigas, vamos seguir Entre Elas. Por favor, todo mundo lá curtindo, seguindo e marcando Entre Elas. É isso. Uau, que Novidade. show! A gente pratica aqui, né, amiga? Aqui a gente está criando aquele ritual para finalizar, mas você pode, inclusive, você tem o microfone, você tem fala para deixar sua mensagem final aí, tanto para a gente que está aqui no estúdio, como as pessoas que vão ouvir esse podcast. Deixa a sua mensagem final, Rosema. E depois nós vamos fazer um brinde com água mesmo, né? Ótimo. Com a vegetariana. Precisa de mais água aí, Rosema? Não, tá suficiente. Nós vamos fazer o nosso brinde, mas deixa a sua mensagem final. Minha mensagem hoje é justamente pelo motivo que eu estou aqui hoje em Teixeira de Freitas, a convite do presidente Alisson do Cindy Lojas de Sincomércio, né? O Sincomércio de Teixeira de Freitas, do Sebrae, enfim, da Federação do Comércio. Justamente participem da Câmara da Mulher Empresária de Teixeira de Freitas, vinculada ao Sincomércio. É muito importante que nós mulheres estejamos juntas, em rede, engajadas, em uma missão que vai fortalecer os nossos negócios, as nossas empresas, gerar trabalho, renda e desenvolvimento. E dinheiro. Uau! Isso Uau. Quem gosta de dinheiro, eu... corre atrás. E que seja realmente isso, né? Que seja realmente isso, esse fortalecimento. São as mulheres, as empresárias, primeiro mudar essa mentalidade, porque às vezes aquela empreendedora pequena, aquela iniciante, eu falo porque eu sou empreendedora também, eu sou sacoleira com orgulho, quero criar um movimento aí com essas sacoleiras, se enxerguem como empresárias, eu acho que é a primeira virada de chave, se enxergar Mas como eu empresária. gostava sempre de fazer uma só para complementar. Um adendo. A empresária é tradicionalmente quem tem CNPJ. Sim. Mas isso não inviabiliza quem não tenha de ser empreendedora. Exato. Porque empreender é um adjetivo. Nós empreendemos na família, na vida e nos negócios. Verdade. Então, mesmo que eu não Boa tenha fala. CNPJ, isso não me diminui. Eu sou uma empreendedora, eu sou informal, mas eu sou empreendedora. Agora, no dia que eu formalizar, eu passo a ser uma pessoa jurídica. Tem o CNPJ. Pronto. E ganha força aí junto, né? Com tantos movimentos. Que bom, né? Que Isso. nossa cidade vem crescendo também esses movimentos do empreendedorismo feminino, essa união, esse fortalecimento. Foi muito bom. Eu, como empreendedora, então, estava aqui anotando tudo e... Nossa, É um foi aprendizado muito incrível. gostoso. Nós Foi. que somos, né, Somos, amiga, empreendedoras e também desempenhamos outros E aí, papéis fora convidar as daqui. mulheres, as Isso. empresárias e os empresários para anunciarem, né? Porque como é que o podcast vive de anunciantes? Exatamente. Amei essa parte. Mas é importante Precisamos. fazer, é o que eu digo, mulheres precisam falar de fazer negócios. Não só seguir, não só curtir, mas anunciar também. Também. Apoiar, Pronto. né? Porque Vamos apoiar as senão o nossas- programa acaba não sendo rentável e não tendo sustentabilidade. Perfeita Então a sua precisamos colocação. ter mulheres, empresários, empresárias de Teixeira de Freitas anunciando. Porque quem vende imóveis pode ser até um homem, mas quem compra é a mulher. Então o programa Entre Elas é para todo tipo de pra todo anunciantes. Perfeito. Então já fica aí a dica. Venha anunciar aqui no Entre Elas, é o seu lugar.
Já chama a gente aí no direct, vem anunciar sua marca, sua empresa, vem bater esse papo gostoso aqui com a gente. Rosema, mais uma vez, dizer que foi delicioso, foi fantástico. Foi. Aprendi muito. Foi. Que lição de vida, quantas experiências. Ela fala com tanta segurança, né, com tanta convicção de quem realmente viveu e vive isso tudo que você está falando. Essa coerência é perfeito. Isso que você colocou, você fala aquilo que você vive, isso é importante. E é de pessoas assim reais que a gente precisa trazer aqui no nosso podcast, né? Gratidão Obrigada. pela sua presença. Eu que agradeço, foi muito bom. Portas sempre abertas. Veio a Teixeira de Freitas. Ai, vou vir mais, viu? Com certeza. Porto Seguro, Teixeira, Porto Seguro. Isso. Que vire caminho da roça, né? E exato. as portas do Entre Elas sempre abertas. Gratidão pela sua presença. A gente volta na próxima semana, é toda quarta, às 20h30. Já põe aí o despertador. Vamos aí criar esse movimento de sororidade. É o Entre Elas, o nosso podcast fica por aqui. É verdade. Nossa fala sempre é: eu posso. Eu consigo. Eu consigo. Vamos É ao isso aí, brinde? vamos ao brinde. Vamos. Um brinde Um com brinde pra água. você. Prosperidade e Casa. sucesso. Sempre. Sucesso, saúde, dinheiro. É.